Bom dia, pessoal, eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim ensinar você como ser você, o que você tem que fazer para ter um comportamento muito bem estruturado, muito bem sucedido, para que você consiga ser quem você realmente deseja ser. Então fica ligadinho aí que eu vou te ensinar todos os passos para você entender. Antes vamos ouvir o nosso patrocinador. O programa Jornadas tem o patrocínio do site taroterapiaonline.com.br, onde você tem à disposição consultores esotéricos, tarólogos e terapeutas prontos 24 horas por dia para orientar você a entender qual o melhor caminho a seguir em qualquer situação. Acesse o site taroterapiaonline.com.br e descubra um mundo de novas possibilidades na sua vida. Você será orientado por profissionais altamente capacitados. Acesse taroterapiaonline.com.br e confira, você vai amar. Pois é, né? Um comportamento das pessoas bem-sucedidas. O que é isso? O que é se comportar de forma bem-sucedida? O que é conseguir as coisas? Gente, pessoas que conseguem as coisas, elas fazem tudo na vida delas de uma determinada maneira. E essa maneira, ela é uma maneira bem específica. Eu vou te ensinar hoje aqui no programa. Ontem eu tive uma cliente que foi lá no consultório, foi muito interessante porque ela me contou assim vários detalhes de como ela mudou, porque ela mudou o critério de pensamento dela, ela entendeu como pensar, como entender a vida. E ela falou: Cristina, eu na verdade antes eu nem me permitia pensar diferente, eu não permitia observar outras coisas, eu não me permitia fazer coisas diferentes. Ela achava que era proibido, ela sentia que era proibido, ela se sentia presa, ela sentia que ela não podia, e ela tinha uma sensação de que todo mundo amarrava ela, de que ela não podia ir além, porque ir além era como se fosse algo muito, muito perigoso. Então, por exemplo, com essa moça, eu fui ensinando ela esses critérios de como pensar, de como entender a vida. E esses comportamentos que ela deveria ter. Além de, claro, trabalhar toda a parte emocional dela através dos exercícios, que são exercícios que realmente destravam, porque eu trabalho com a programação neurolinguística e ela vai lá no fundo, realmente muda aquilo que você sente. Mas olha que interessante, eu comecei a explicar para ela como uma pessoa bem-sucedida age na vida, o que essa pessoa bem-sucedida tem na vida. E olha, gente, é muito interessante. Pessoas bem-sucedidas, e antes de tudo, vamos definir pessoas bem-sucedidas. Pessoas bem-sucedidas são as pessoas que mandam bem na própria vida e que conseguem aquilo que desejam. O bem-sucedido, ele é muito relativo, claro, porque o certo ou errado, o bom ou ruim é muito pessoal, mas as pessoas que se denominam bem-sucedidas e que nós vemos como bem-sucedidas são pessoas que têm coisas muito interessantes na vida. Então, vamos lá. Essas pessoas, gente, se comportam de uma determinada maneira. Elas veem a vida de uma determinada maneira e elas realizam as coisas no dia a dia delas também de uma determinada maneira específica. E qual é essa maneira? Em primeiro lugar, elas têm algumas consciências a respeito delas e do mundo diferente das pessoas travadas, porque as pessoas travadas, elas não aprendem a pensar, elas aprendem a seguir algo, elas aprendem a engolir informações, elas lidam com as informações que elas ouvem a respeito delas e do ambiente, das coisas que vão acontecer, de uma forma inteira, ou seja, elas recebem aquela informação e aceitam aquilo e se conformam com aquilo. As pessoas bem-sucedidas não, elas param para pensar se aquilo que elas estão ouvindo faz sentido, se aquilo que elas estão ouvindo vem de uma fonte coerente, vem de uma fonte interessante, realmente uma fonte certa. Então, olha só, elas têm características. Então, uma pessoa bem-sucedida emocionalmente, uma pessoa estruturada emocionalmente, ela não tenta agradar aos outros. Esse é um primeiro comportamento que elas têm. Por quê? Porque elas sabem que elas não vão conseguir agradar o outro. Agradar o outro é uma tarefa impossível. Por quê? Porque você sempre vai estar faltando com algo perante o outro. Sem contar, gente, que nós somos muito diferentes, certo? Então significa que se você tentar agradar todo mundo, você vai ser uma pessoa picada, né? Você vai ter vários comportamentos diferentes, você não vai conseguir agradar ninguém. Nem Jesus conseguiu, por que você quer conseguir?
Por quê? Porque as pessoas pensam diferente, as pessoas entenderam um mundo diferente, as pessoas trouxeram visões diferentes do mundo, então não adianta que você não vai conseguir. Cada pessoa com a sua visão. Então, essas pessoas que são emocionalmente, né, bem-sucedidas, que têm esse comportamento de sucesso, elas desistem de agradar aos outros. Isso mesmo. Então, você tem que desistir de agradar os outros. Quando você desistir de agradar os outros, você vai ganhar tempo. Então, por exemplo, numa reunião onde você precisa participar, é muito comum pessoas que chegam lá no consultório, Cris, eu travo nas reuniões, Cris, eu não consigo, eu tremo, eu fico vermelho, a minha voz não sai, eu esqueço tudo que eu estudei, eu fico com dor de barriga, enfim. É muito comum esses sintomas, aliás, isso é uma das coisas que mais leva as pessoas no consultório, as pessoas que travam perante os outros. E aí eu digo para essas pessoas o seguinte, você vai precisar aprender a desistir de querer agradar as pessoas que estão te ouvindo. Por quê? Porque se você quiser agradar todo mundo, você vai tentar ser um pouquinho de cada coisa, porque as pessoas são diferentes, né? As pessoas não pensam igual, e você não vai ser você, e você vai agradar um e desagradar o outro. Então, conforme-se com a ideia de que você é simplesmente você tem o seu estilo e que algumas pessoas não vão concordar com isso. Então, por exemplo, numa reunião onde tem alguém ali em evidência, alguém lá na frente ou alguém falando, você vai com certeza ter pessoas reparando em você. Gente, é humano, é impossível que a gente não julgue o tempo todo. A gente olha para o lado, a gente pensa algo a respeito da pessoa. Eu olho ali para o operador, eu penso a respeito dele. Ele olha para mim, ele vai pensar algo. Qualquer coisa, a gente pode pensar, gostei da voz, não gostei, achei feio, achei bonito, achei legal, achei interessante. A gente olha para o carro do lado, a gente acha algo a respeito desse carro. Grande, pequeno, feio, bonito, limpo, sujo, é impossível a gente não julgar. Então, a pessoa que está ali na reunião, ela precisa se conformar que ela está sendo vista, literalmente olhada, e que cada pessoa vai ter uma opinião e um pensamento a respeito. Então, na maioria das vezes, essas opiniões elas são guardadas para a própria pessoa, elas não são verbalizadas, mas a pessoa vai ter, sim, opiniões. Então, por exemplo, eu estou falando aqui na rádio para vocês, ao vivo. Seria muita pretensão da minha parte achar que todo mundo acha legal o que eu estou dizendo, todo mundo gosta da minha voz, todo mundo concorda. Não, eu preciso entender que uma parte das pessoas não vão gostar de mim, não vão querer talvez me ouvir, não vão concordar com aquilo que eu estou dizendo. É absolutamente comum isso. Então, quando você estiver numa reunião, quando você tiver que falar para pessoas, você precisa desistir de querer agradar as pessoas. Primeiro ponto. Outra característica da pessoa bem-sucedida é elas não se incomodam com o sucesso dos outros, ou seja, elas não perdem tempo observando a vida dos outros, elas não perdem tempo no Facebook ou em outras redes sociais, tentando observar o que os outros conseguiram e elas ainda não conseguiram. Gente, são pessoas que absolutamente não perdem tempo. Elas continuam a vida diária delas focada nelas, elas não focam nos outros. Então, essa é uma característica das pessoas bem-sucedidas. Outra característica das pessoas bem-sucedidas, que é muito interessante, elas não temem mudanças. Elas simplesmente vivenciam ali aquele presente, aquele momento presente que elas têm, e se algo mudou, elas se adaptam. Elas não ficam chorando o leite derramado, elas não ficam se lamentando. Algo mudou, elas literalmente se adaptam. Olha só, pessoas que têm essa interiorização bem-sucedida, esse comportamento bem-sucedido, quando elas perdem algo, a gente já deve ter visto, você já deve ter visto, né, várias histórias de empresários que perdem tudo e meses depois eles estão recuperados de novo. Ou pessoas que sofrem grandes questões na vida, coisas feias e ruins muitas vezes, e essas pessoas alguns meses ou até dias depois, dependendo da pessoa, ela está de pé, está firme, está forte. Por quê? Porque ela tem um comportamento emocionalmente bem-sucedido. Outra coisa,
elas são flexíveis, elas não são rígidas. Isso significa que uma pessoa flexível é uma pessoa que vai se adaptando, ela vai se encaixando nas coisas que vão acontecendo, ela vai se transformando junto com as coisas que vão acontecendo. As pessoas que são rígidas, elas ficam para trás. Um grande exemplo é a nossa tecnologia. Se nós não nos entregarmos a ela e formos aprendendo cada vez mais coisas novas, diferentes, a gente fica para trás. Por quê? Porque o mundo está mudando numa velocidade gigantesca. Se você não acompanhar isso, você vai ficar para trás. Não adianta você, por exemplo, se você for vendedor, tentar vender do jeito antigo. Não, o jeito novo envolve, por exemplo, as mídias sociais, a internet. Hoje em dia, por exemplo, ninguém pega um táxi indo para a rua e levantando a mão. Você pega um táxi através de um aplicativo. Senão você vai ficar lá um tempão e não vai conseguir, porque os carros que passam já estão indo buscar alguém ou seja, é um novo modo. Você precisa ser flexível e se adaptar ao que existe, ao invés de ficar nostalgicamente buscando aquilo que você conhecia na sua mente. Então, essa é uma outra característica das pessoas de sucesso. Outra coisa, gente, importantíssima, elas não são vítimas. Absolutamente, elas não são vítimas. Elas são responsáveis por aquilo que acontece na vida delas. Se algo vai mal naquele momento, elas olham para si mesmas e elas entendem o que elas fizeram lá atrás para caírem nesse buraco nesse momento. Essas pessoas que não são vítimas, elas conseguem ir muito mais além. Olha que interessante, porque elas não perdem tempo. A pessoa que é vítima, que se faz de vítima, ela está o tempo todo tentando achar um culpado para a situação que aconteceu com ela. Então, a crise é um grande culpado, o governo, o pai, a mãe, o marido, o vizinho, o mau tempo, o frio, o calor, a dor de cabeça. Sempre existe um culpado, né? Que é uma justificativa para que essa pessoa não consiga. Então, gente, ser aquilo que você quer ser, o que significa isso? Significa você conseguir se libertar de tudo que te prende e ser quem você deseja ser a pessoa dos seus sonhos. Eu vou te ajudar a fazer isso, eu me especializei nisso, eu tenho um trabalho onde ao longo das 10 semanas eu vou fazer uma transformação na sua vida. Esse trabalho a gente pode fazer inclusive via Skype. Eu trabalho com as técnicas da programação neurolinguística principalmente. Utilizo outras técnicas, dependendo do caso. Agora, a transformação vai acontecer. Olhem lá nos meus depoimentos que vocês vão ver as diferenças que acontecem com as pessoas. Elas me escrevem, elas voltam na segunda, na terceira, na quarta semana dizendo: Cris, olha, mudei, estou admirada com a mudança, porque as pessoas, quando elas chegam lá, elas acreditavam que elas não podiam mudar, elas acreditavam que já não tinha mais jeito, e elas mudam. Por quê? Porque eu vou te ensinar, como eu disse antes, critérios novos de pensamento, critérios de como entender a vida, vou te ensinar digamos assim, truques e jeitos e estratégias para você lidar com as pessoas à sua volta, e vou tirar as cacas emocionais, eu vou tirar tudo que está guardado dentro de você, que está te atrapalhando. Por exemplo, as sensações de que você não pode, as sensações de que você não consegue, de que é impossível ou de que é muito difícil. Quando eu tiro essa sensação lá na raiz dentro da pessoa, ela consegue ser. E quando ela começa a conseguir ser, ela começa a ter resultados. É muito interessante. Então, gente, anota aí o nosso WhatsApp, manda um oi pra gente, fala: eu quero saber sobre as 10 sessões, e a minha secretária vai te responder, te enviando as informações. O nosso WhatsApp é 0 operadora 11 969657748, repetindo, 969657748, e o telefone lá do consultório é 4327 4301, repetindo, lembrando que também é 0 operadora 11 4327 4301. Lá no consultório vocês podem ligar após as 9, minha secretária chega só às 9. Bom, eu sou Cristina Long, entra lá no meu site, tem cristinalong.com.br, tem também o meu Instagram, tem minha página no Facebook, os meus vídeos vão para o YouTube, esse programa que está sendo gravado aqui, feito ao vivo, também vai lá para o site da rádio, depois Rádio Mundial, lá para o YouTube da rádio. Gente, mudar é uma questão de você entender
que para você fazer uma mudança na sua vida, você precisa literalmente mudar algo. Porque as pessoas, elas ficam sonhando e esperando e tendo aquela ilusão de que um dia elas vão conseguir. Mas eu te pergunto, você já viu um dia essa data no calendário? Não existe. Então, se você ficar buscando esse um dia sem fazer nada, sem tomar uma atitude de entender por que você não muda, de entender por que você está travado, de entender por que você não consegue, nada vai mudar. Gente, as pessoas falam, Cris, eu mudei, não sei o que você fez, mas eu mudei, eu consegui, eu me sinto livre, eu consigo conversar, eu consigo relaxar, eu consigo me expressar, eu consigo fazer coisas que eu não conseguia. Esse tipo de mudança vai acontecer com você também, pode acontecer, basta você querer e se colocar nesse caminho de fazer essa transformação. Então, 969657748. 969657748. E, gente, falando em transformação, a gente toma algumas atitudes na nossa vida que realmente transformam, não é não? E eu vou te fazer um convite aqui para você fazer uma transformação muito interessante. A gente faz viagens na nossa vida que fazem a nossa visão mudar. Então, eu quero te convidar para vir fazer uma viagem comigo ao Egito, agora em junho. E, gente, o Egito é muito interessante. Eu vou todos os anos, já fui vários anos seguidos. E lá no Egito, você, além de conhecer tudo do Egito, que é fabuloso, a gente vai fazer um cruzeiro maravilhoso lá no Rio Nilo, você também terá a oportunidade de ter a minha companhia lá e eu vou estar disponível para trabalhar suas questões emocionais, a gente vai poder conversar, a gente vai fazer vivências muito interessantes, é muito legal. Então, se você quer participar dessa viagem, entra lá no site jornadas.tour.br, então jornadas no plural, jornadas.tour.br, está lá as informações, está super facilitado, gente, é super seguro, né? As pessoas ficam com um pouco de receio, mas é super seguro. Eu vou todos os anos, já levei meus filhos, não levaria meus filhos se não fosse seguro, eu não iria se não fosse seguro. Então, entra lá, jornadas.tour.br. Nesse site tem também a viagem ao Peru, que será em setembro. Está lá todas as jornadas comigo. Entra lá, então, jornadas.tour.br. E hoje aqui no programa estou falando sobre o comportamento das pessoas bem-sucedidas, como elas se comportam para que elas consigam coisas legais na vida. Olha só, pessoas que são bem-sucedidas, elas não se prendem ao passado. Elas entendem o passado como um grande aprendizado. Elas olham com muita gratidão para tudo aquilo que acontece na vida delas. Aquilo que aconteceu que não foi bom, elas tiram lições e elas se sentem profundamente gratas por essas lições. Ou seja, a partir do momento que alguém se sente grato por algo que está entendendo o que aconteceu, essa pessoa se desprende daquele passado. Ela não tem mais a necessidade de ficar revivendo, ficar se lamentando, ficar nostalgicamente preso àquele passado. Ela vai entender da parte dela o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu não olhei, o que eu dei importância que eu não deveria ter dado e o que eu deixei de dar importância e agora passou. Então, em vez de ficar se lamentando, essas pessoas que são bem-sucedidas, elas simplesmente arregaçam as mangas e seguem. Elas vão para um outro momento na vida delas com aquela experiência, para que elas não repitam aquilo que aconteceu. Então, elas não se prendem. Outra coisa, elas observam. E elas observam os bem-sucedidos. Olha só, eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você tem um problema, onde você vai? Em que fonte você vai? Provavelmente você vai na fonte que está mais perto, né? Ou seja, os seus amigos, os seus familiares. E eu te pergunto, essas pessoas têm condições de te ajudar? Sabe como você pode observar isso? As pessoas que têm condições de te ajudar, elas precisam ser pessoas também emocionalmente bem-sucedidas e com resultados na vida. O que acontece na grande maioria das pessoas é que elas buscam resultado nas pessoas erradas, com as pessoas erradas, com aquilo que está à volta delas, sem perceberem que elas estão buscando de fontes que também não conseguiram. Então, as pessoas bem-sucedidas, elas não se iludem com isso, elas buscam fora. É por isso que a pessoa toma atitude, vem fazer a terapia, é por isso que a pessoa toma atitude, investe para fazer uma mudança que ela, na categoria ali não na categoria ali, na fase que ela se encontra, ela não consegue.
passar de fase é necessário, é que nem um videogame, onde você, quando você se sente aprisionado, você está tentando o tempo todo passar de fase e quase consegue. Então você, de alguma forma, quase vai. E aí o seu sacrifício, o seu cansaço, a sua frustração fica tão grande que cada vez mais você vai se entregando, você para de se cuidar, você para de entender o que você precisa entender, você larga a mão de várias coisas, você começa a ter uma esperança, que é aquela esperança que eu disse antes, a esperança ilusória, onde você espera que um dia, sei lá, o céu se abra e alguém cuide de você, alguém venha te resgatar, alguém salve você. Muitas pessoas se fazem de vítima com essa sensação de que um dia vão me enxergar, um dia vão me enxergar, um dia vão perceber que eu sofro, um dia vão perceber o meu sacrifício, que eu sou a pessoa boazinha, que eu sou a pessoa que faz tudo pelos outros, um dia eu vou ser recompensado. Gente, isso não existe. Se você pensa assim, você vai continuar frustrado, porque você não vai conseguir nada na sua vida. Para que você consiga, você precisa entender o que você precisa fazer. E se você ainda não consegue ter resultados na sua vida, é porque você ainda não entendeu o que você precisa fazer. Simples assim. Olha uma coisa, basta você olhar para si mesmo no seu passado, há alguns anos atrás, e fazer a seguinte pergunta agora: era isso que eu queria ser? Quando eu estivesse, né? Eu imaginava que quando eu estivesse nessa idade, nesse dia de hoje, eu estaria assim? Ou será que eu imaginei que eu já estaria muito lá na frente, que eu já teria conseguido muitas outras coisas, e de repente eu me vejo no mesmo lugar, na mesma situação, do mesmo jeito, com uma diferença, com os cabelos brancos a mais. Se esse é o seu caso, você precisa entender que existe sim um jeito de fazer uma mudança positiva, construtiva, e que vai fazer uma grande realização para você acontecer, mas que você neste momento não precisa ficar dando murro em ponta de faca, porque você sozinho não vai conseguir. A gente precisa entender que sozinho a gente não consegue algumas coisas. Agora, quando a pessoa se dá o prazer, ela chega lá no consultório e ela fala: olha, Cris, eu vim fazer as 10 sessões. Geralmente, depois de 2, 3, 4 sessões, elas me falam: Cris, nossa, já valeu super a pena, eu já mudei, eu já tive resultados, eu já realizei. Então, faz muita diferença. Gente, entra lá no meu site, cristinalong.com.br. Se você estiver dirigindo agora, põe Cristina Long Rádio Mundial, que com certeza você vai me achar. Eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, eu estou no YouTube. Está cheio de artigos meus, recheados de artigos meus lá na internet. Eu estou há 21 anos trabalhando como terapeuta. Tem outro programa aqui na Mundial, na quinta-feira, às 7 da noite. Então, cristinalong.com.br, ou envia lá um oi pra gente, a gente vai te mandar as informações de como funciona esse processo das 10 semanas, que vão realmente fazer uma grande transformação na sua vida. Eu te desafio a ir lá e fazer essa transformação, que você vai me dizer depois que eu estava certa. Então, 969657748, repetindo, 969657748, o telefone lá do consultório, 4327 4301, repetindo, 4327 4301, ou o nosso WhatsApp. A gente não atende o WhatsApp, só manda um oi pra gente, a gente vai te mandar as informações, 969657748. Bom, pessoal, é isso. Faça algo por você. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa. Bom